pessoal, hoje nós vamos falar sobre a hanseníase, conhecida popularmente como a lepra, né? Que é uma doença que causa muito estigma nas pessoas, foi questão de muito preconceito e tabu nas décadas passadas, mas que hoje tem condições plenas de tratamento e cura, basta a gente orientar bem essa população. A hanseníase ela é mencionada em achados antigos como problemas decorrentes da pele, então a gente considera ela como as doenças mais antigas do mundo. Hoje a gente sabe que a hanseníase ela é causada pelo Mycobacterium leprae, que é um bacilo, ou seja, uma bactéria. Esse micobactério ele é transmitido pelas vias aéreas superiores de indivíduos infectados. Esse micobactério também, ele tem um alto poder de infectividade. O que é isso? Ele contamina várias pessoas, mas apesar do seu alto poder de infectividade, ele tem uma baixa patogenicidade, ou seja, poucas pessoas vão ficar doentes em decorrência ao contato do micobactério. Também é importante saber que a hanseníase no Brasil ela é uma doença de notificação compulsória, então dentro da unidade de saúde a gente deve registrar os casos de hanseníase e a identificação dessa doença ela é obrigatória. Então é importante identificar e investigar os contactuantes da doença e toda a história prévia daquele paciente que apresenta hanseníase. A doença, ela apresenta-se na pele e nos nervos periféricos. Ela causa grandes problemas decorrentes à mobilidade desse paciente, porque a questão da inervação dela é uma questão que compromete a circulação sanguínea, compromete também a questão da nutrição dos tecidos periféricos. Então, ela pode causar, em formas mais graves, dificuldades do indivíduo fazer alguns movimentos, ela se apresenta muito nas extremidades corporais. Então, pés, mãos, orelhas, nariz são os locais do corpo onde a doença ela pode se apresentar com mais rapidez. O modo de transmissão. A hanseníase, como eu falei anteriormente, ela vai ser transmitida pela via aérea superior. Então, o indivíduo que está com Mycobacterium leprae e esse indivíduo, ele possui a forma multibacilar da doença. Que forma é essa? É a forma que o indivíduo apresenta mais do que 5 lesões no corpo e é significativo para a gente que esse indivíduo ele está altamente infectado. Então, ao tossir, ao expelir secreções, ele vai liberar o Mycobacterium leprae. O indivíduo que esteja vulnerável pode absorver e se infectar. Como eu falei, né? Nem todo mundo que entra em contato com o vírus, ele vai apresentar a doença. O período de incubação da doença, ele é um período longo. Ele dura cerca de 2 a 7 anos. Pode durar menos, aproximadamente de 2 a 5 anos, e também pode durar mais do que 10 anos. Ou seja, você tem o Mycobacterium leprae dentro do seu organismo e a bactéria ela só vai desenvolver a doença daqui a 10 anos. Então, é um período de incubação muito longo que a gente deve atentar a população para o risco que eles tiveram e também notificar os casos contactantes. Vamos falar agora do período de transmissibilidade. A hanseníase ela é dividida em 2 grupos. Os paucibacilares, que são indivíduos que possuem menos que 5 lesões no corpo, lesões de pele, eritematosas, esbranquiçadas, enfim, indivíduos diagnosticados com a hanseníase, e os multibacilares, que são pessoas que possuem mais do que 5 lesões no corpo. Os indivíduos paucibacilares, eles transmitem pouco a doença e dificilmente eles vão infectar outros indivíduos. Já os indivíduos multibacilares, esse a gente deve se preocupar, porque como eles possuem uma alta carga da bactéria, eles podem transmitir muito mais essa Mycobacterium leprae e aí realmente causar a doença na comunidade. Para a gente falar de hanseníase, é importante que a gente oriente a população aos sinais e sintomas. Então, a lista é muito extensa de sinais e sintomas, vou resumir um pouco para vocês. O sinal e sintoma mais claro que a gente tem é a perda de sensibilidade. Esse indivíduo ele não tem a sensibilidade na pele, seguido de manchas. Essas manchas elas podem ser avermelhadas, brancas ou amarronzadas.
O indivíduo que ele tem hanseníase na região, ela não apresenta suor, a região da pele é uma região mais seca. A região também ela pode apresentar choque ou pontadas. O indivíduo também pode apresentar formigamento na região. Ele também pode apresentar edema. Nos membros inferiores é muito comum úlceras nos pés e nas pernas e emagrecimento. Então, se você tem todas essas sintomatologias, é muito importante procurar a unidade de saúde. E também é importante a população ao redor verificar se não estão em contato com o indivíduo que apresenta esses sintomas. Depois que esse indivíduo ele entra na unidade de saúde, existem os diagnósticos para detectar de fato a hanseníase. E o diagnóstico ele pode ser clínico, quando o indivíduo possui mais do que essas duas formas. Esse diagnóstico clínico, normalmente, ele é seguido também de um diagnóstico laboratorial, que é o esfregaço cutâneo, para verificar a presença de Mycobacterium leprae dentro das soluções. E aí esse indivíduo fecha o diagnóstico que realmente está com hanseníase. A partir daí, a gente inicia o tratamento com esses indivíduos. O tratamento para a hanseníase no Brasil, ele é um tratamento preconizado pela Organização Mundial de Saúde e no Brasil todo esse tratamento ele é o mesmo, né? Esse tratamento ele funciona com a poliquimiofarmácia, ele é um tratamento muito eficaz, ele é obrigatório das unidades de saúde. O tratamento ele sempre é supervisionado e ele sempre vai atuar tanto com a poliquimiofarmácia, que são associações de vários medicamentos, como também a educação em saúde, para a gente reduzir o estigma, reduzir o preconceito e fazer com que, de fato, esse indivíduo, ele cuide da sua pele, ele cuide de algo que lhe assemelha ao grupo, né? Muito importante a gente trabalhar, principalmente como enfermeiro, educação em saúde e o autocuidado desses indivíduos. O tratamento para a hanseníase, ele vai utilizar 3 medicamentos: a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. Por que a gente utiliza esses 3 medicamentos? Porque foram feitos vários estudos e verificaram que a associação dos 3 medicamentos faz com que as formas da hanseníase de recidivas reduza. Ou seja, se a gente tratava só com um medicamento o bacilo de Hansen, ele poderia apresentar recidivas. Quando a gente associa esses medicamentos, a obtenção da cura e da melhora do paciente é mais eficaz. O tratamento ele vai ter uma distinção para os indivíduos paucibacilares que possuem menos que 5 lesões na pele. Esses indivíduos eles vão tomar rifampicina e dapsona, e os indivíduos das formas multibacilares eles vão utilizar os 3 medicamentos: a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. O tratamento é eminentemente ambulatorial, ou seja, sempre deve ir na unidade de saúde. As doses são supervisionadas junto com a equipe de enfermagem, juntamente com a equipe médica, porque são medicamentos que podem apresentar alguns efeitos colaterais e os efeitos colaterais, eles são a causa de abandono do tratamento. Por isso que é muito importante a gente orientar que esse indivíduo nos procure realmente a unidade de saúde e lá ele obtém as informações claras sobre o tratamento adequado para ele. Para falar de hanseníase também, a gente tem que falar sobre a população. A hanseníase ela é uma doença que no Brasil ela é endêmica, existem surtos e epidemias, mas a gente já sabe que é uma doença que o ano todo a gente vai ter notificação no Brasil. É uma doença de difícil prevenção. Por quê? Por conta da alta infectividade do bacilo do Mycobacterium leprae, esse micobactério ele infecta muitas pessoas, então fica muito complicado da gente estar fazendo as prevenções. A nossa orientação geral é que, para os indivíduos das formas paucibacilares, nós orientamos que esses indivíduos evitem aglomerações, que esses indivíduos evitem espirrar e tossir sem fazer a proteção adequada, que seus materiais sejam lavados, mas isso não quer dizer que a gente vai preconizar o isolamento como era antigamente. O indivíduo, assim que ele começa a tomar medicação, logo no início, o micobactério, ele é morto. Ou seja, ele deixa de infectar outras pessoas. Então,
é muito importante a gente orientar que a socialização desses indivíduos, ela se faz necessária e não há porque a população tem estigma ou preconceitos. Também é importante a gente notificar os novos casos de hanseníase e a gente trabalhar junto com a família dos contactantes, ou seja, a família do comunicante. Pessoas que convivem com outras pessoas que têm hanseníase ou que tiveram nos últimos 5 anos, é importante que a gente faça orientações a esses familiares, porque eles podem ter o vírus incubado, eles podem manifestar a doença daqui a alguns anos. Então, é muito importante a gente fazer essa educação em saúde. Também a gente estimula a vacinação contra a BCG. A gente sabe hoje que a BCG ela tem uma proteção cruzada contra a hanseníase, cerca de 20% de proteção, que é um valor já eficaz, já que a doença é de difícil prevenção. Também é importante a gente orientar e examinar os indivíduos de áreas elevadas para índices de hanseníase, fazer educação em saúde e, principalmente, fazer com que esses indivíduos observem os sinais e sintomas, fazer com que, de fato, procurem a unidade de saúde e que lá eles obtenham as informações necessárias. A gente acha que no Brasil a doença está controlada, mas existe muitos casos subnotificados. É muito importante fazer com que essas doenças sejam notificadas de fato, porque é um grave problema de saúde pública que pode estar sendo escondido, certo? Prevenção para a hanseníase sempre é se alimentar bem, praticar exercícios físicos e evitar locais aglomerados e contato antes de pessoas que não estejam tomando medicamentos. Então, pessoal, essas foram as orientações de hoje sobre a hanseníase. E aí eu aguardo vocês no próximo encontro. Até a próxima!